Olá! Hoje vamos explorar a questão: a inteligência artificial vai nos substituir? Para isso, reunimos percepções variadas de profissionais de diferentes áreas, incluindo designers e professores de diversos níveis de ensino. Nosso objetivo aqui é apresentar uma visão ampla e diversificada, mostrando tanto os aspectos positivos quanto as preocupações relacionadas ao uso da inteligência artificial na educação. Gostaríamos de citar o livro 21 lições para o século XXI, de Harari. Abre parêntese. Infelizmente, como ninguém sabe qual o aspecto do mundo em 2050, muito menos em 2100, não temos respostas para essas perguntas. É claro que os humanos nunca serão capazes de predizer o futuro com exatidão. Pensando nisso, temos que nos dar conta do que acontece no presente e refletir sobre qual é a inteligência artificial e como ela tem se relacionado com a sala de aula e com o professor. Nossa principal ideia era entender a percepção e os sentimentos gerais de cada entrevistado com a pergunta: como você se sente em relação à inteligência artificial na educação? Com essa pergunta, percebemos que a maior parte da insegurança dos professores não é com eles mesmos, se irão ser substituídos, mas sim com os alunos. Notamos que a principal preocupação dos professores entrevistados é se, com o auxílio que os alunos recebem de inteligência artificial, esse ensino pode ser prejudicado, além das questões éticas envolvidas. Envolveu em mim o sentimento de desconfiança em relação aos meus alunos, se são críticos, criativos, se escrevem bem, se refletem, se discutem, se sabem as normas, ou se apenas copiaram um texto pronto vindo do ChatGPT, a qual não consta as fontes científicas consultadas. Mas eu percebo que alguns alunos eles utilizam a inteligência artificial para responder às atividades propostas. Como eu faço parte de um projeto que lida com textos autorais, sempre quando eu me encontro com os alunos, quando eu vejo que tem alguma questão que pode estar ligada ao uso de inteligência artificial, a gente discute sobre as questões de ética, sobre o uso, principalmente pelas questões de citação de autores, dessa questão de direitos autorais, direitos de imagem. Também entrevistamos não professores, notamos outros tipos de preocupação. Eu sinto um receio bem grande, né? Principalmente em relação ao futuro e o ritmo do avanço dessa tecnologia. A inteligência artificial está crescendo muito rápido, de uma forma quase exponencial. E já está sendo utilizada para manipular e enganar muitas pessoas, né? Apesar dessa evolução ser assustadora, é ao mesmo tempo muito fascinante, né? Testemunhar essas mudanças acontecendo tão rápido e tão pouco tempo. Eu acredito que, como qualquer avanço tecnológico, a inteligência artificial precisa ser regulamentada, né, por leis, como já houveram outras vezes com outros avanços tecnológicos. Ao mesmo tempo, os entrevistados destacam o lado positivo. Aqui no meu trabalho, a gente utiliza diariamente a inteligência artificial. Às vezes para fazer uma música, encaixar em algum vídeo, ou para manipular alguma imagem, mas a gente utiliza não para substituir o nosso trabalho, mas sim para agilizar o nosso tempo. Algumas tarefas iam demorar horas e a gente consegue resolver com 1 ou 2 cliques, então facilita muito a vida. Você considera ela importante na sua vida de estudante? Sim, porque me ajuda muito em matérias, em explicações que eu não entendo, em tarefas, atividades. Fizemos a pergunta se a inteligência artificial irá de fato substituir os professores, e a resposta foi que pelo menos não integralmente, mas que influenciará diretamente nesse trabalho. E na maioria, parte das respostas houve algo em comum: as pessoas neurodiversas. Acredito que podem substituir parcialmente, mas não integralmente. Talvez em algumas atividades, sessões ou intenções específicas, mas não na sua integralidade. Isso porque existem pessoas neurodiversas que precisam de atendimento especializado. Além disso, as relações de professores e estudantes também são pautadas em relações interpessoais, como a empatia, a simpatia, a acessibilidade e o pertencimento.
Sentimentos estes que não são capazes de ser entendidos ou reproduzidos artificialmente, pois são humanos. Neste sentido, crianças deficientes e neurodivergentes, por exemplo, ainda necessitariam do contato humano, pois precisam deste atendimento especializado. Sim, eu acho que é possível que a inteligência artificial possa substituir professores no futuro, para alunos que não apresentam neurodivergências ou qualquer condição onde o fator humano seja necessário. Eu acredito que não, porque o trabalho que a gente desenvolve em sala de aula, ele precisa ser individualizado. Um exemplo é o autista, ele precisa interagir, ele precisa ter um trabalho que seja voltado exclusivamente com ele, e a inteligência artificial não consegue fazer isso. Pode contribuir, mas não faz. Os entrevistados expressaram preocupações sobre a evolução rápida e incontrolável da inteligência artificial, sugerindo que, independentemente das nossas preferências, a transformação tecnológica continuará a avançar, possivelmente levando à substituição dos professores ou não. Essa percepção de inevitabilidade tecnológica coloca uma questão importante. Será que o futuro da educação reservará aos professores apenas os alunos neurodivergentes que necessitam de uma abordagem mais personalizada e humana? Ou servirá como auxílio para esse trabalho, muitas vezes como uma carga enorme em cada professor? Ou a educação será cada vez mais prejudicada com a inteligência artificial, sendo utilizada como um produto mais barato que a mão de obra humana? Essas reflexões nos fazem pensar em quanto devemos ser capazes de nos adaptar às mudanças, tanto os alunos quanto os professores e outros profissionais. No mundo assim, a última coisa que o professor precisa dar a seus alunos é a informação. Eles já têm informação demais. Em vez disso, as pessoas precisam de capacidade de extrair um sentido da informação, perceber a diferença entre o que é importante e o que não é, e, acima de tudo, combinar os muitos fragmentos de informação num amplo quadro de mundo, como disse Harari em seu livro. Não, principalmente na educação infantil, né? A gente trabalha com educação infantil, a gente sabe o quanto o trabalho é humano. A gente precisa de trocas humanas, seja na hora de trocar uma fralda da criança, ou até mesmo na relação interpessoal, né? Ou uma relação emocional com a criança. A gente precisa desenvolver esse vínculo, a gente precisa criar esse laço, coisa que com a inteligência artificial ou algum outro meio, né, que a gente já teve várias teorias sobre, não é possível substituir o papel do professor. O papel do professor é um trabalho humano e para a humanidade, é construir a humanidade. Então não acho que, como professora, não vejo que isso vá ser em algum momento uma possibilidade. Pode ser um trabalho em conjunto, mas um não vai poder anular o outro, e a educação infantil necessita muito da questão da presença física, emocional, humana, carinhosa, o estar perto. Coisa que, querendo ou não, com a inteligência artificial, a gente não tem esse emocional que a criança precisa, essa base que a criança necessita. Então, acaba sendo mais limitado. Então, acho que não é uma opção agora, né? Vai que mais pra frente isso mude, mas agora não é uma possibilidade. Eu acho que o trabalho do professor é indispensável, indissociável, intransferível e, em hipótese alguma, de alguma forma, seja aniquilado. Meio dramático, mas seria isso. Talvez substitua por um tempo, mas eu acho que surgirão reflexões sobre como a gente precisaria retomar o trabalho dos professores, porque é muito importante que existam pessoas mesmo, humanos, capacitados em termos de filosofia da educação, sociologia da educação e outras coisas, que sejam capazes de mediar esse contato entre aluno e inteligência artificial. Então, mesmo que haja uma substituição no futuro, e eu acho possível, acredito que haverá discussão de políticas públicas para que a gente retome esse trabalho de mediador do professor, que é muito importante. Mas também me sinto um pouco preocupada no sentido de o quanto que talvez, principalmente governantes, gostariam de utilizar a inteligência artificial na educação com o viés de substituição dos professores por conteúdos gerados através da inteligência artificial.
Para mim, quem tem interesse em substituir o professor por IA tem interesse em dar condições precárias para a grande maioria da população e ter ainda mais desigualdade social. Eu acho que pode acontecer de abrirem cursos que a temática é, olha que legal, a gente tem um professor de inteligência artificial aqui, mas vai ser justamente porque tá na moda. Existir não quer dizer que vai ser eficiente e eu acho que vai cair em desuso. E vai acabar existindo porque o mercado fomenta esse material, mas acho que vai ser só isso, um material criado para gerar lucro, não necessariamente algo que seja funcional ou efetivo. É só uma tentativa para lucrar baseado nas tendências do mercado atual.